Oi, tudo bem com você? Eu sou Dolores Silva, sou terapeuta, auxilio os homens a curar suas feridas emocionais. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando o porquê essa falta de educação, no que ela impacta a vida de uma pessoa. A gente vai falar também um pouquinho da diferença que é emoção e sentimento, e vamos estar falando um pouquinho da falta que faz essa falta de educação. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui, compartilhar se você achar esse conteúdo relevante. Bom, quando a gente vai, lá quando a gente é criança, a gente é educado pelos nossos pais a fazer o quê? A cuidar da nossa saúde, a cuidar da nossa educação, a ser gentil com as outras pessoas. Nos ensinam, né, a cuidar de nós perante as outras pessoas. Mas quando o assunto é emoção, quando o assunto é sentimento, os nossos pais, assim como os nossos bisavós, nunca foi explicado, por qual motivo eu não sei, o que são as emoções e qual a importância delas na nossa vida. Então, o assunto emoção e sentimento é tratado de qualquer jeito, ou seja, não existe uma educação. Muitos de nós acabamos nem distinguindo o que a gente sente. A gente não sabe o que é natural, o que não é natural. Por quê? Porque nós não temos essa educação. A gente só para ver isso quando a nossa vida para, quando tudo para. Aí a gente vai, opa, seu problema é alguma coisa relacionada à sua parte dos seus sentimentos, à sua parte emocional. E aí a gente acorda para isso. Mas por que isso acontece, né? Exatamente por isso, porque a nossa cultura não é educado, nossos pais nem sabem. Minha mãe não faz ideia, eu tô aprendendo agora e eu já tenho um filho, depois de velha. A importância que é e o impacto que faz as emoções. Então, classificando melhor, dando uma definição, a emoção é algo automático. Então não é mal, não são coisas que a gente tem controle. Então a gente tem mais ou menos 7 principais, que são a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo, o desprezo e a surpresa. Todas essas 7 emoções são coisas que acontecem automaticamente. As emoções, ela acontecem no nosso corpo por uma resposta fisiológica, ou seja, a gente não controla. A gente não controla as emoções e quem controla tudo isso é o nosso sistema nervoso. E nesse processo, o que acontece? A gente só se dá conta de tudo isso quando essas emoções já aconteceram. E aí aí sobra o que das emoções? Aí sobra o que a gente chama de sentimento. Então, o sentimento é a informação, é como a gente sente essas emoções. Ou, em outras palavras, sentimento é ter tomada de consciência daquilo que a gente sentiu, da emoção que acabou de passar no nosso corpo. O fato da gente não entender sobre as emoções impacta a nossa vida de uma maneira muito significativa. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente quer na vida, a gente faz movido pelas emoções, pelo sentimento, melhor dizendo. Tudo aquilo que a gente busca para sentir algo. Então, não olhar ou não ter a educação nas nossas emoções é uma das maiores falhas, vamos dizer assim, dentro do aspecto da nossa sociedade. E isso é passado, essa forma de educar, esse jeito de educar é passado de pai
para filho. Por quê? Porque a gente não faz gestão de emoção, né? Esses termos, essas formas a gente ouve agora, é bem recente essa questão de fazer gestão de emoção, se dar conta das emoções, tomar consciência do que está acontecendo com você. Por que você está sentindo determinada coisa? Por que você está tendo determinados sentimentos? Por que aquilo está impactando a sua vida? Existe um exemplo, né, que é o seguinte, que quando a gente é criança, a nossa mãe, o que a nossa mãe faz? Para pedir as coisas, a gente pede chorando. A gente chora e à medida que a gente chora, o que acontece? A nossa mãe vai lá e dá pra gente, cuida a nossa necessidade. Pode ser. E nesse processo de chorar, a gente tem as nossas necessidades atendidas. Quando a gente vai ficando um pouquinho maiorzinho, que a gente vai entendendo, que a gente vai falando, né? Aí o que vai acontecendo? A gente vai tendo as nossas experiências quando criança. E aí o que acontece? Essa criança vai em determinado lugar. E aí ela pede alguma coisa ou ela quer alguma coisa e a mãe diz não. Então no momento que a mãe diz não, essa criança que já sabe falar, né, que ela não vai chorar, ela começa a fazer ela chora, mas aí o que desencadeou esse choro é a raiva. Acrescido aí depois vem a frustração do fato dela querer alguma coisa e você tá dizendo não. Só que nesse processo, quando acontece isso, a gente, na condição de mãe, o que a gente faz? Ou a gente fala de uma maneira mais firme, e às vezes até grita, até fala em tom um pouco mais alto, não vai fazer diferença para uma criança. Ou a gente, por conta do quê? Porque a gente vai vendo ali ao redor os olhares e a gente se sente julgado. Olha a emoção atingindo nós. E aí, com esse sentimento que a gente vê, olha assim, e sente como se estivesse sendo julgado, a gente acaba sendo um pouco mais duro com a nossa criança, com o nosso filho. E o que pode acontecer ali com aquela experiência, com aquela situação? Aquela emoção de frustração, que poderia ter sido uma situação apenas só de frustração, a gente não foi educado a baixar e falar, olha, isso que você está sentindo, meu filho, é uma frustração. E você tem que aprender a lidar com isso vai passar, explicar para a criança. Porque a gente não tem essa habilidade. Poucos pais têm essa habilidade. E o que é mais comum? O que se costuma fazer? A gente parte na condição da nossa autoridade com o filho e fala para ele de uma maneira, como eu falei, mais dura. Só que a criança, aí pode acontecer duas coisas ali naquela situação. Aquela emoção para a criança vai ficar marcado de uma forma bastante forte dentro dela, vai registrar aquela emoção em tom de uma forma privilegiada. Por quê? Porque no momento que a gente perdeu ali a calma com a criança, no momento que a gente perdeu ali, porque a gente não foi educado a ensinar, a explicar para a criança, a gente acabou sem querer fazendo um registro daquela emoção. E aí faz um impacto maior essas emoções na criança. E esse impacto vai ter teoricamente, duas consequências. Ou vai ter uma coisa leve, né, um certo bloqueio, simples,
assim, bloqueio, ficou, a criança vai se sentir bloqueada numa situação semelhante àquela, ou ela vai se sentir, ela vai ter outro sentimento, né? E aí esse sentimento vai ficar um sentimento ferido, que pode acontecer da criança se sentir, por exemplo, humilhada, pode ser que ela tenha se sentido assim rejeitada, pode ser que ela tenha sentido que pelo fato do jeito que você falou com ele sinta que ele não foi amado, que a minha mãe não me ama, porque se a minha mãe me amasse, ela não teria falado daquele jeito. E é uma caixinha de surpresa, porque nós, seres humanos, somos únicos. Às vezes uma mãe fala, tem mais filhos e fala a mesma coisa para todos os filhos. E cada um registra a sua maneira. Por quê? Porque cada um é único. Cada um de nós somos únicos. Então, se tiver um filho que ele for um pouco mais sensível, eu pus assim sensível porque todos somos sensíveis, mas se ele for um pouco mais, pode ser que ele registre aquilo de uma maneira muito privilegiada e aquilo ali passa a ser uma ferida. Ou pode ser que o seu filho nem registre nada, que ele nem, ou seja, nem ficou registrado coisa nenhuma dali. A emoção veio, você falou e ele tá tudo bem, ele não impactou ele de nenhum momento ali, o que é muito raro. Ou pode ser que impactou, porém ficou um certo bloqueio. Isso não foi, vamos dizer assim, se tratando de grau, vamos dizer assim, seria um segundo grau ali. Primeiro seria ele nem tá nem aí com aquela experiência que teve, passou, nem registrou, nem se deu conta do sentimento, não se fez consciência ali, consciente de que era uma frustração, simplesmente passou aquela situação, não ficou registro para ele, não registrou de uma forma privilegiada aquela situação. Ele fez o escândalozinho dele, você falou não, e para ele, tranquilo. Por quê? Isso é um grau. A segunda opção seria um bloqueio. Por quê? Porque ele vai ficar assim tenso numa outra situação. E aquilo, à medida do tempo que ele vai viver naquela situação, vai fazendo como se fosse um caminho neural. E aí toda vez que tem aquela situação, vai registrando de uma maneira privilegiada e ele vai dando mais abertura para aquilo, até aquilo se tornar uma ferida. E esse processo acontece de uma maneira inconsciente. Ele não sabe que está fazendo isso e nós, na condição de pai, também não sabemos que estamos fazendo isso. Como diz o próprio título, não somos educados, não temos a educação com relação às nossas emoções, os nossos sentimentos. E dentro do processo de não sermos educados, a gente tem hoje filhos, nossos filhos estão muito mal. Nossa sociedade, que é composta de todos os nossos filhos, está muito mal. E principalmente os homens. Por quê? Porque os homens são os que menos são educados com relação à sua educação emocional, aos seus sentimentos. Homem, por uma questão de machismo, que esse machismo não é de hoje, né? Tem-se a ideia, de uma maneira equivocada, de que sentimento é coisa, sentimento, afeto são coisas de mulher. Isso é lá antigamente, né? Isso é uma versão que vem passando, só que isso ainda continua sendo
passado de geração em geração, de pai para filho. Porque hoje a gente tem meninos, a gente tem relatos de pessoas, de homens, por exemplo, que fala que ele não vai fazer com o filho o que o pai fez. Aí eu pergunto, mas o que seu pai fez? Ah, meu pai não me beijava, meu pai não falava eu te amo. Eu nunca ouvi do meu pai que eu falava eu te amo. Por quê? Porque a visão que foi colocado, foi embutido, né? Por isso que é machismo, é que o homem não precisa, o menino não precisa ali. Ah, ele é menino. Como se ele sendo menino, ele não precisa ser olhado, não precisa ser acarinhado, não precisa ser oferecido para esse menino o mesmo cuidado de uma menina. Então os homens sofrem muito mais com relação a essa educação, essa falta de educação dos seus sentimentos, né, das suas emoções, do que as mulheres. E por essa questão do machismo, vai incutindo assim na cabeça do homem aquelas frases, né, de que homem não pode ter medo. O que é medo se não um sentimento? E que homem não pode chorar. O que é o choro se não um aspecto físico de uma tristeza, e a pessoa se deu ali a oportunidade, né, se permitiu ali entrar em contato com a sua tristeza? Ou pode também estar chorando de alegria. Então, essas entre aspas, esse conceito inconsciente, né, que é passado, que continua sendo passado, infelizmente, por nós, mães, pelos nossos, pelos pais, vai incutindo ali na cabeça do menino que ele não precisa tomar conta, que ele não precisa ser educado no que se diz respeito ao aspecto das suas emoções. Então esse menino cresce sem nenhum tipo de gestão emocional. E a grande maioria desses meninos acaba indo para um caminho, né, os homens de modo geral, você vê a sociedade como um todo, né? Você vê muita agressão dos homens, porque gestão emocional. A gente vê um motivo de muitos crimes, né? Ciúmes. O que é? Gestão emocional. A gente tem uma sociedade de homens que está doente. E quem é esses homens? Quem são esses homens? São os nossos filhos. Foi o meu pai, foi meu marido, é o meu filho. São esses mesmos homens que depois vai constituir família, vai ter filhos e vai continuar passando essas emoções ou essas feridas. Por quê? Porque ele não se deu conta, ele não se dá conta. Então, fazer a educação, se dar conta de que você precisa olhar para as suas emoções. Primeiro olhar não, mas pelo menos ter tomada de consciência de que emoções são aspectos do corpo, são aspectos de todo ser humano. E que não tem nada que você passa que vai mudar suas emoções. Você não tem controle sobre elas. Mas você tem sim como ressignificar aquela emoção que te chega. Só que para isso você precisa ter ferramentas para poder trabalhar. Não é fácil lidar com as emoções, com os sentimentos, ainda mais quando esses sentimentos vêm acrescido de dor. Porque você imagina, para uma criança, a ideia de que ali a minha mãe não me ama, porque ele interpretou isso. E existe
muitos relatos, e se você, na condição de mãe, se você olhar para a sua infância, você vai ver que você tem registro de emoções e de sentimentos, exatamente falando exatamente isso, de que lá na sua infância, coisas que magoaram você, que o seu pai te magoou. E todo esse processo vai culminar ali numa baixa estima. E a baixa estima vai fazer com que esse homem ele não vá para frente, ele não se dê o devido valor. Ele não sabe nem se conectar ou valorizar ou ter presente na sua vida o seu valor. Porque quem tem baixa estima acredita-se que não tem valor. Porque a baixa estima é a capacidade de você não acreditar que você pode ter aquilo que você deseja, pelos valores que você tem. Você pode conquistar aquilo que você quer. Então, e tudo que a gente quer na vida parte do pressuposto de que a gente acredita que pode ter. Mas quando a gente se sabota por conta da baixa por conta da baixa estima, a gente vai para a vida, mas não acredita que pode ter. E essa baixa estima é gerado, né? Acontece exatamente porque teve ali uma emoção. Eu dei um exemplo aqui de supermercado, de tal, mas para ficar um pouco mais melhor, para não entender que é em todo momento. Por quê? Porque não foi ensinado para nós o que é emoção. Então, quando você fala para uma criança, ó, isso daí é frustração, está com raiva, mas porque você queria isso. E quando passa a raiva, você percebe ali que a criança está com raiva. Mas a criança em si, como é automático, ela não controla. A gente não controla a emoção. Mas aquilo que vem, que é a frustração depois, isso sim, porque aí o sentimento. E aí a criança pode sim trabalhar essa questão. E a criança vai precisar da mãe, vai precisar de quem está ali acompanhando ela. Então, a falta da educação gera hoje pessoas, homens, pais, que continuam, infelizmente, não educando as suas emoções. E se você não educa as suas emoções, você vai oferecer o que para o filho? A gente não tem. O que a gente oferece para o filho é o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor? O nosso amor. Mas o nosso amor, às vezes, vem acrescido de todas as nossas dificuldades. E a gente, infelizmente, acaba impactando de uma maneira negativa a vida dos nossos filhos. Bom, no vídeo de hoje eu falei para vocês sobre a diferença que existe entre a emoção e o sentimento. Falei para você quais são essas emoções básicas, né, que não há controle sobre isso e que a gente precisa, na condição de adultos que temos filhos e na condição de pais que já somos adultos, fazer a gestão, fazer a educação das nossas emoções para que a gente não continue bloqueando a nossa vida, para que a nossa vida não continue sendo bloqueada e para que também a gente não fera e não bloqueie a vida dos nossos filhos, ok? E nesse processo de bloquear a vida dos nossos filhos, a gente acaba não cumprindo com essa questão da educação. Eu sei que educar, gestão de emoção, a gente precisa primeiro olhar para nós, para a gente poder começar a corrigir em nós. Mas só o fato da gente tomar consciência que a gente precisa saber, a gente já deu um belo
de um grande passo, né? Porque saber o porquê que um filho da gente se bloqueia, saber que a gente, infelizmente, por não saber fazer a gestão das nossas emoções, a gente acaba impactando de uma maneira negativa a vida dos nossos filhos, isso daí já é um grande avanço. Se você tem alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário aqui abaixo do vídeo, eu vou ficar muito agradecida. Compartilha esse conhecimento, vamos fazer um diferencial, vamos ajudar esses homens, vamos nos ajudar na condição de mãe a educar, não só a fazer a nossa gestão, a nossa educação das nossas emoções, bem como também a educação desses homens que seguem cheio de feridas, e todo aquele que tem feridas fere, só que infelizmente as feridas emocionais são feridas inconscientes, às vezes a gente nem se dá conta. E eu vou deixando vocês agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço.